Olá pessoal, eu vou mostrar nesse vídeo a modelagem de uma grade usando dois objetos que vão definir dois arranjos diferentes. Eu tenho aqui o desenho da grade, vou dar um zoom aqui para a gente dar uma olhada. Nós temos assim montantes a cada 3 metros, montantes de 10 por 10, que se repetem a cada 3 metros. Depois nós temos um outro objeto, que é uma grade menor, um elemento menor, que se repete a cada 10 centímetros. E aqui estão as alturas dos objetos. E depois temos elementos na horizontal também. Essas duas barras horizontais, até poderiam ser 3 barras, poderia colocar mais uma barra aqui embaixo. Essas barras aqui, elas vão sustentar os elementos verticais. Isso acontece também no arranjo. Quando a gente cria um arranjo, a gente pega um objeto linear que corre na vertical, na horizontal, e define uma repetição de um outro objeto que vai ocorrer ao longo desse objeto horizontal. Então, nós precisamos ter um objeto horizontal do mesmo material do resto do objeto que a gente quer repetir, e depois a gente só define um perfil, que é um objeto que vai ser estudado na vertical e repetido várias vezes. Eu vou fazer a primeira vez. Primeiro eu vou fazer esse elemento aqui e depois eu crio a repetição desses postes aqui. Depois eu faço esse segundo elemento e uso ele para criar a repetição dessas barrinhas. E o terceiro elemento não vai ser usado para arranjo, vai ser só para fechamento. Tá? Então vamos lá, o mesmo desenho aparece aqui, com as medidas, para a gente consultar. Eu estou aqui numa vista 2D, isso aqui é um desenho feito em 2D. Tá? Então vou começar criando aquele elemento lá embaixo, a barra mais inferior. Eu vou chamar um comando de viga, vou pegar esse estilo de perfil I aqui, copiar ele para usar como as barras horizontais. Depois eu removo o perfil, ela acaba sendo um objeto retangular só. Mudei o nome desse novo perfil que eu criei, dou um atualiza, e vamos lá, ela vai ser uma viga metálica ela pode ter as dimensões de, vou colocar aqui 3 por 3. E a cota de base vai ficar a 20. Eu não vou colocar ela conectada em parede, então vou retirar esse estrutura e reboco aqui, porque não é uma viga de concreto, e vou informar os pontos aqui. Então, um ponto aqui, vou botar aqui 6, 7 metros. Então, nós temos o primeiro elemento, que é esse objeto aqui. Ela ainda está com perfil I, porque a gente copiou daquele estilo anterior. E agora podemos vir aqui nas propriedades. Deixa eu colocar as propriedades aqui dentro para a gente enxergar também. Nas propriedades, em vez de perfil I, eu boto perfil retangular. Largura 3, altura 3, comprimento 700. Tá, tá aqui a nossa viguinha. Então agora eu vou criar um arranjo nessa viga. Para criar esse arranjo, eu seleciono o objeto, venho aqui em cima para criar arranjo. E aí eu vou começar a definir a repetição que eu quero. Eu vou criar aquele montante vertical ali. Então, é um objeto que vai usar um perfil retangular de 10 por 10, lá na base dele, e ele vai extrudar no eixo Z, ou seja, ele vai subir uma altura que eu preciso que ele tenha, que eu acho que ele ficou em 2 metros, depois eu vou dar uma verificada. Ele vai ser adicionado, esse sólido que vai ser gerado por esse perfil extrudado, ele vai ser adicionado ao sólido principal, que é a nossa barra horizontal. Então eu coloco aqui adicionar ao sólido principal, e agora eu posso definir uma quantidade ou um afastamento. O afastamento que eu quero são 3 metros. Por enquanto eu deixo assim, dou um OK e vamos verificar o que ele fez. Ele copiou o nosso objeto aqui a cada 3 metros. Deixa eu dar uma olhada aqui na altura dele, tem 1,80. E aqui a gente colocou 20, né? Então nós vamos ter que modificar isso aí para conseguir a representação que a gente quer. Selecionar o nosso objeto.
Vamos modificar arranjo, pode ser com esse botão aqui das propriedades ou aqui nesse botão também. E agora nós vamos modificar a cota de base dele. Ele vai ter que descer 20 centímetros, vai ter que ficar para baixo do objeto de referência, que é a nossa barra horizontal. E ele também vai ter que ir um pouco para o lado, não, ele está no eixo, isso está tudo certo. Vou apontar aplicar aqui e verificar como é que ficou. Ó, já desceu 20 centímetros. Então a nossa barra horizontal está feita com aquele objeto ali, tranquilamente tudo resolvido. Agora eu tenho que criar uma nova barrinha igual a essa para colocar a repetição dos outros objetos. Então eu chamo de novo o nosso comando de viga. Dessa vez eu vou conectar a viga no objeto que já existe. Deixa eu consultar aqui a altura que a gente quer. Aqui tem 90. E aqui tem 10, então ele vai ficar mais 20, 90, mais 20, vai ficar 70 centímetros acima um do outro. Tá, então eu vou desenhar minha viga. Largura de 3 por 3. A cota de base vai ser 70 centímetros acima do objeto base. O objeto base é onde eu vou conectar esta minha viga. E agora eu venho e peço para conectar em objeto, seleciono esse aqui. Ele desenhou minha viga 70 centímetros acima do outro. Se eu medir aqui, vamos verificar se dá os 70. Deu 70 centímetros. Por que eu fiz conectado? Pelo seguinte, se eu pegar a viga principal que está lá embaixo, selecionar a outra, selecionar o montante aqui, eu pego a principal. Se eu pegar a viga principal e aumentar o comprimento dela aqui, a outra aumenta junto. Tá vendo que ela está acompanhando lá, ó, na visão, a viewport em 3D? Por isso que é bom ter conectado. Então, ela já depende do comprimento da viga de baixo. Então, agora só falta fazer o arranjo da viga de cima. Eu seleciono ela de novo. Posso selecionar em 2D ou 3D, não faz diferença. Peço para criar um arranjo. Dessa vez, eu tenho meus outros objetos verticais aqui, que tem 180 também. Vamos conferir a dimensão. Ele vai ter 180 de altura. Como é que é essa... Ah, tá, aquele outro montante maior, tem que subir ele lá mais, tá. Então, ele vai ter 180 de altura aqui, vai ficar 10 acima e repetido a cada 10, tá. Então, vamos lá. Seleciona, criar arranjo. Eu vou estudar ele com 3x3, para ver como é que fica. Eu estou usando um perfil retangular, um objeto bem simples, tá? Depois vocês podem usar outro tipo de perfil se quiser. E se valer a pena também, porque o objeto é pequeno. Às vezes não vale a pena a gente gerar uma representação muito fiel de um objeto que fica numa distância que não se percebe. Vou subir 180, adiciono o sólido principal, o afastamento é 10 centímetros. E agora a cota de base fica em relação a esse do meio aqui, ó, que eu estou conectando. Então ele vai ter que descer 70 mais 10, ele vai ter que descer 80. Acho que é isso. Não, ok. Já fez a repetição ali das minhas barrinhas. Aparece aqui agora na vista superior. Só que o primeiro está começando 10 centímetros, que é esse ponto aqui, ó. Então talvez a gente tenha que afastar o primeiro. Ou então dar um afastamento que não seja exato. Se quiserem mais detalhe nessa representação, vocês ainda podem chegar aqui no arranjo, pedir para modificar e afastar do início alguma distância. Se eu colocar, por exemplo, 5 centímetros só para ilustrar aqui, vocês vão ver que ele já ficou um pouquinho afastadinho a mais aqui. Aliás, já aparece o primeiro aqui, a 5, que estava antes dentro do montante, ó. Então, vou ter que tirar essa distância. Quanto temos aqui? Vamos verificar. 1,5. Então, esse 1,5 eu vou vir aqui modificar arranjo. Em vez de ele começar com 5, ele começa com 3,5. Aí dá certo. Agora nós temos 10 daqui para cá. Porque a primeira repetição desse objeto aqui, ele começou aqui dentro, ó, onde começa o nosso arranjo. Porque essa barrinha aqui está conectada na outra que está de baixo, que começa exatamente naquele ponto ali, ó, no meio do montante. Então aqui está a nossa grade. Agora vocês têm que pegar o objeto principal, que é o de baixo aqui, se quiserem modificar.
Se quiserem trabalhar sem esse tipo de cuidado, tem um botão aqui que diz para conectar, que diz para agrupar objetos conectados com a base. Quando esse botão está ligado e eu seleciono um objeto que está conectado em outro, ele vai selecionar o outro, o principal. Então ele pegou o objeto de baixo lá. Eu selecionar aqui, ele vai pegar o objeto de baixo. Eu posso mexer com os grips, diminuir, aumentar minha grade. Ele vai criando as repetições, porque são dois objetos. Um faz os montantes de 10 em 10, de 3 em 3 metros, e o outro objeto faz a repetição das gradinhas. Só tem que ver se isso aí repetido no projeto não deixa o projeto muito pesado. Se isso acontecer, talvez tenha que simplificar um pouquinho a representação.